A história, os avanços e desafios da Fundação Estadual dos Povos Indígenas, a FEPIAN, é o tema do programa de hoje. Fique conosco, está começando agora mais um Central do Poder Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o diretor técnico da Fundação Estadual dos Povos Indígenas, a FEPIAN, o diretor Joab Leonan. Seja muito bem-vindo, diretor. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui, podendo falar um pouco das políticas públicas que são desenvolvidas pela FEPIAN em prol da população indígena do estado do Amazonas. Perfeito, a fundação mudou de nome recentemente, agora é a Fundação dos Povos Indígenas, não mais Fundação do Índio, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o porquê da mudança. Na verdade, essa mudança ela surgiu como pauta durante a conferência estadual que nós realizamos todos os anos, no início dos anos, né? E em 2023, quando da oportunidade desta conferência, as lideranças que estavam presentes, foi um pedido delas, foi uma solicitação delas, que nós fizéssemos essa adequação na nomenclatura da fundação para que a gente pudesse tirar esse termo índio e tratar como indígena, né? Tendo em vista que a gente está já num contexto do mundo moderno, onde o termo índio acaba que virou pejorativo. Então, essa adequação partiu, foi um pedido, foi uma demanda da própria população indígena, dos próprios líderes indígenas do estado, para que o governo do estado pudesse ter esse olhar mais atento, passando pela nomenclatura mesmo, para que a gente pudesse fazer esse ajuste, e assim foi feito. Me corrija se eu estiver errado, mas nós temos no estado cerca de 66 etnias. Aproximadamente 66 etnias. Tem algumas que ainda não são catalogadas, tem algumas que a gente tem dificuldade de catalogação porque elas transitam também entre os estados, mas é aproximadamente isso. Perfeito. Aí, reunidas na conferência estadual, trataram de que assunto? Quais são as principais demandas hoje desses povos? Tá certo. Essa conferência, ela traz para Manaus lideranças de todas as micro-regiões do estado do Amazonas. E nesse contexto também a gente buscou também agregar as federações e associações, as entidades de representação das causas e dos direitos indígenas no estado, com o intuito, na verdade, que nós pudéssemos, junto a eles, passar a construir políticas públicas em prol dessa parte da população. E lá se discutiu questões do âmbito social, do âmbito de geração de renda, do âmbito da preservação da etnocultura, e foram levantadas pautas para que, a partir dessas demandas que lá foram colocadas, para que nós pudéssemos fazer o planejamento dos anos vindouros. Perfeito. Há uma distância, o nosso estado geograficamente é uma outra realidade em relação ao restante do país e do mundo, né? Há uma distância muito grande entre Manaus e os municípios, e mais ainda entre Manaus e as aldeias que ficam ainda no interior dos municípios, né? Essa logística é bem complicada de trazer esse povo para estar reunido. É claro que vem as principais lideranças, mas é uma logística diferente, né, diretor? A geografia do estado, ela se impõe de forma severa para todo o Amazônida, né? É um desafio hercúleo, na verdade, a gente poder proporcionar que essas lideranças estejam junto a gente em Manaus, junto à fundação. Mas eu acho que há um esforço que ele precisa ser realizado, tem sido realizado, para que a gente possa trazer, né, esses que são as linhas de frente da população indígena no interior do estado, para que eles possam passar a conhecer a realidade do órgão público que é responsável pela criação de políticas públicas para eles, assim como para que o órgão também possa ter conhecimento acerca das demandas das quais eles têm necessidade lá na base, né? Então, assim, essa integração entre o órgão e o seu público-alvo, ele se faz essencial para que a gente possa direcionar essas políticas públicas com planejamento adequado, né, também. Então, eu acho que é algo que tem dado certo, é algo que foi aprovado pelas lideranças, pelas organizações, e a gente pretende dar continuidade nisso em 2024 e nos anos que se sucederem. Perfeito. A questão da comunicação também é muito complicada, eu imagino, né? Como é que está sendo feita essa questão durante o ano inteiro, né, em relação à comunicação com os caciques, com os pajés que estão
lá no interior do estado? Isso é um grande desafio também, né? Porque hoje a FEPIAN ela se encontra situada em Manaus. Nós temos tentado chegar para fora dessa situação, né, da conferência através de visitas técnicas dos nossos servidores da área técnica a qual eu aqui faço representar. E além disso também a gente tem o inverso também, ele é verdadeiro. Tem também quando essas lideranças nos buscam para trazer essas demandas e os atendimentos são feitos na sede. Essa conferência serviu muito para que a gente estreite os laços. Então, assim, hoje no mundo moderno que a gente vive, nós temos a possibilidade, através de mídias sociais, receber essas demandas, através de outros meios de comunicação a gente recebe essas demandas. Inclusive, ano passado, através de uma emenda parlamentar, nós conseguimos realizar a instalação de infraestrutura de internet em algumas comunidades. Esse projeto é um projeto que a gente tem em mente também replicar, né? A gente está num período de avaliar se isso foi efetivo. Até agora, o que nós temos recebido de feedback é de que isso está sendo usado, está sendo positivo para aquelas comunidades. Então, provavelmente a gente consiga replicar isso, né, nos anos que também se sucederem, para que a gente possa ter ainda mais estreitado essa relação com o nosso público-alvo. A questão da Starlink tem alguma coisa a ver com isso? Vocês lançam mão dessa tecnologia? A questão do Starlink, ela teve sucesso através de uma organização no Alto Rio Negro, né? Uma federação no Alto Rio Negro que, através de recursos próprios, com a captação que eles realizam, conseguiu fazer isso no Alto Rio Negro e em algumas comunidades tem dado certo. Então isso é uma observação também que nós fazemos para que talvez a gente analisando, planejando, né, com responsabilidade no emprego do recurso público, a gente possa também, quem sabe, no ano de 2024 ou 2025 também estar participando de alguma forma, implantando, né? É uma tecnologia acessível, é uma tecnologia que ela é efetiva, então por que não olhar com carinho para isso, né? Desde que com planejamento, para a gente viabilizar. Tecnologias que aproximem, claro, né, as distâncias. Diretor, a FEPIAN é um órgão estadual, autônomo, no sentido da federação, mas também tem uma ligação muito grande com a FUNAI. E eu queria te perguntar, além disso, sobre a questão das secretarias municipais indígenas nos municípios, né? A gente sabe que existem alguns esforços já em alguns municípios, mas como é que está essa questão do incentivo para que essas secretarias sejam a voz dos povos indígenas lá nos municípios e sejam também mais uma fonte de informação para a FEPIAN aqui em Manaus? É importante que nós possamos destacar que dentro do Pacto Federativo a gente tem a autonomia dos municípios em relação às políticas públicas internas. Mas a gente tem conversado com as lideranças para que sejam colocados junto às prefeituras o pedido para a criação dessas secretarias municipais. Eu acho que para essa causa, que ela é tão digna e tão necessária, toda ajuda possível no âmbito federal, no âmbito do executivo estadual e no âmbito do executivo municipal, ela se faz bem-vinda. Hoje nós temos no Amazonas uma atuação mais forte realmente dos órgãos federais, com a FUNAI, a CESAI, os D6 e a Fundação Estadual do Índio, que hoje eu posso colocar para você que é uma casa onde eles buscam realmente ter o apoio, né, ter ajuda, ter o desenvolvimento dessas políticas em prol deles. Então, assim, para a gente seria e é muito necessário também ter a participação dos municípios dentro da construção dessas políticas e dentro da execução de projetos que possam fazer a valorização desses povos, entendeu? Então, a nossa lida com isso é no sentido de esclarecer para eles que há essa possibilidade e que eles que estão na base possam, de forma urbana, chegar próximo aos prefeitos, as lideranças municipais, para que implementem também políticas específicas às populações indígenas dentro da municipalidade. O senhor citou os D6 e a CESAI, que cuidam realmente da saúde indígena, que é uma responsabilidade federal. Não é isso? De que forma a FEPIAN atua também como um reforço nesse sentido?
É inevitável. A gente tem procurado agir de forma pedagógica muitas vezes também quando procurado nesse sentido em relação à saúde para os povos indígenas, de direcionar eles aos DCEIs, às coordenadorias dos DCEIs, mas também é inevitável que nós possamos tomar medidas junto, muitas vezes a gente intercede junto, direcionando para a área específica da Secretaria de Saúde, que cuida também, tem uma área específica dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que tem esse olhar voltado para a área indígena. Mas o nosso atendimento, como você falou, isso é uma especificidade, é uma obrigatoriedade do governo federal, mas que a gente tem buscado dar atenção, dar o direcionamento, encaminhar para os órgãos competentes. Eu vi que houve uma ação recente aí numa comunidade urbana, vamos dizer assim, dos povos indígenas aqui na capital amazonense. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e também já emendando que o senhor, para quem está nos assistindo, nos falasse sobre a diferença da realidade entre o povo indígena que está lá na base e os povos indígenas que estão aqui na área urbana. Eu costumo dizer que, eu observando essas realidades, eu digo que nós temos três. Nós temos a população indígena inserida dentro do contexto urbano, né, tanto da capital quanto das sedes municipais no interior. Nós temos aqueles que estão inseridos num contexto de proximidade urbana ou limítrofes daqueles centros urbanos. E nós temos aqueles que estão realmente aldeados ou em comunidades em leitos de rio. Então, assim, são realidades bem diferentes e problemáticas bem diferentes a que nós possamos olhar e enfrentar. No caso da ação social que nós temos desenvolvido dentro da Fundação, ela tem acontecido mais a priori no contexto urbano, e eu vou explicar para você o porquê, né? Deus está se dando na capital inicialmente porque o planejamento previu que fosse feito como uma ação embrionária, um piloto, para que a partir do momento que nós possamos identificar as falhas e o que está de correto acontecendo, a gente vê de que modo replicar aquilo dentro desses outros cenários que nós temos. Eu vejo como essas duas primeiras que nós tivemos muito exitosas. É um evento voltado para que a gente possa tirar essa parcela da população da invisibilidade social, né? Então é um evento que conta com a parceria de outros órgãos, como a Sejusc, como a SES, como o IDAM, como a CETEMP, no sentido de possibilitar a eles a retirada de segunda via de RG, de certidão de nascimento, a carteira do artesão, palestras para agricultores, para aqueles que têm interesse em também passar a trabalhar a agricultura. E aí nós temos também outros institutos que levam corte de cabelo, esmaltação, porque cuidar também dessa questão econômica, vamos dizer. Exatamente, é muito importante, fundamental. Então, assim, a ação tem sido voltada nesse sentido, para que a gente traga a luz social também a essas comunidades. Geralmente, essa população indígena, ela está inserida num contexto de maior hipossuficiência econômica, na verdade, né? Então, as dificuldades de acesso a emprego, de moradia digna, de infraestrutura urbana, às vezes ela é mais realmente mais debilitada para essa população. Então, a gente tem tentado fazer políticas públicas também nesse sentido de levar um pouco do contexto social para dentro dessas comunidades. Perfeito. O senhor citou o artesanato entre uma das atividades e o senso comum, corrija se eu estiver errado, que realmente assim, é uma das principais atividades direcionada aos povos indígenas. Sim. E acaba sendo uma atividade que é um pouco limitada e que gera, consideravelmente em relação às outras, gera pouco recurso. É o meu entendimento limitado em relação a isso. Quais são as possibilidades que a FEPIAN estuda para que a questão econômica desses povos indígenas seja desenvolvida de forma mais adequada, que eles possam ter um retorno maior para o seu próprio sustento, visto que
historicamente falando, economicamente, eles são uma parcela da população mais carente ainda. Me corrija se eu estiver errado. Eu vou usar uma analogia que eu costumo usar lá, né? A gente vem trocando a roda do carro com ele em movimento. Andando. Por que isso? Porque, como você colocou, a questão do artesanato, por um exemplo, ela já é, de fato, algo arraigado dentro deles. É da tradição deles, de desenvolvimento desse artesanato, de cestaria, de biojoias. E abrindo um parêntese, que é mais valorizado lá fora do que aqui dentro. De fato. Então, assim, como já há muita demanda para que a gente possa agir diante disso, hoje uma das primeiras ações que a gente tem tomado foi parceria junto com a CETEMP para fazer a regularização desses cadastros, dessas carteirinhas de artesãos, e possibilitar espaços de venda para as associações que já trabalham com isso. Em paralelo a essa ação, nós temos buscado regularizar, quer dizer, aportar ajuda no sentido de conhecimento, mesmo de direcionamento a essas associações para que elas se regularizem e possam trabalhar no sentido de cooperativismo. E assim, ao mesmo tempo nós estamos buscando outras parcerias para disponibilizar locais para que eles possam fazer essas vendas. A exemplo disso, nós temos as feiras itinerantes de artesanato que desde o ano de 2022 vêm sendo realizadas junto a grandes eventos no interior e na capital. Então a gente, eu creio que foi uma grande sacada da administração a se aproveitar de eventos tradicionais com grande público para oportunizar espaço de venda. Perfeito. Então a gente tem esse Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, naqueles festivais onde acaba agregando um público maior, possibilitando para eles esse espaço de venda. Mas nós identificamos, na verdade, dentro da Fundação, que havia necessidade de nós termos espaços permanentes e constantes de venda. Então nós entregamos por felicidade no domingo, junto com a associação da feira lá da Eduardo Ribeiro, um espaço já para um projeto que nós temos do Yandé Muraqui, onde eles tinham um espaço de fabricação, mas não tinham um espaço apropriado de venda. Perfeito. Nós viabilizamos esse espaço. Onde fica? Na feira do Eduardo Ribeiro. Ah, certo. Aquela feirinha que acontece aos Perfeito. domingos, até convido a todos, tá? Que possam ir lá conhecer. Perfeito. E nós já viabilizamos o primeiro, nós estamos estudando a possibilidade de implementar mais 3 espaços lá para atender a outras associações. Nós iniciamos algumas tratativas e conversas, mas é claro que dentro da administração pública a gente precisa ter o tato e a lida correta, né, com essas ações, mas nós estamos viabilizando, tentando junto à ADS espaço também nas feiras da ADS, para que a gente possa colocar o nosso público de artesãos lá para fazer essas vendas. Então, assim, só isso não é o suficiente. Eu entendo que não é o suficiente. Atrelado a isso, nós temos buscado já parceria também com o CETAM, para que a gente possa qualificar ainda mais a questão da biojoia e de outros artesanatos para esse público. E aí, quem sabe, a gente começar também a se estruturar e pensar naquilo que você acabou de falar, viabilizar condições para, quem sabe, até trabalhar a exportação desses produtos. Porque Perfeito. É o que você realmente falou, são produtos que são mais valorizados no exterior do que propriamente no Brasil, ou ainda mais no Amazonas. É aquela velha história do casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, a gente o profeta de casa não faz milagre. Então, a gente precisa dar vitrine, né, a essa população, a essa atividade laboral deles, e também tentar dar condições de que eles possam se autogerir dentro dos lucros que eles recebem dali. Perfeito. A ideia é realmente passar do assistencialismo para a autodeterminação econômica desses artesãos. Para que eles caminhem com as próprias pernas, né? Que não sejam explorados administrativamente falando. Exatamente, nem por terceiros, por atravessadores, mas que eles tenham esse conhecimento técnico também da lida com o que vier de lucro da atividade laboral deles. Perfeito. Período de estiagem, se Deus quiser, está terminando agora. Eu vi que o Rio Negro voltou a subir.
isso deve ter impactado não somente o turismo em relação às aldeias que ficam aqui próximas e recebe esse público, mas também, principalmente, a questão das aldeias que ficam lá no coração da Amazônia. Como é que foi esse processo que está se encerrando, mas eu creio que vocês ainda estão com frentes. O senhor me falou que acabou de enviar um material para a terra Quatá-Laranjal, lá em Borba. Como é que está essa movimentação em relação aos povos indígenas durante esse período de estiagem? Pegando aí o começo dessa tua última fala, cabe em relação ao turismo, pegando esse começo dessa tua fala ao final do que nós conversávamos há pouco. Só para pontuar uma situação aqui, que eu acho que é mérito da Amazonas Tour também, que eles têm feito um trabalho fascinante de ordenamento de algumas comunidades indígenas e que nós temos dado apoio junto a eles, temos tido reuniões e tratativas no sentido de replicar o que eles já vêm fazendo lá e colaborar também com o que a gente entende de visão para melhoria desse ordenamento. Então, assim, é também uma matriz econômica a qual a gente pretende atacar no ano de 2024, no sentido de poder replicar o que já tem de positivo no estado em relação ao turismo, do etnoturismo, na verdade, né? Então, assim, realmente, como você falou, foram comunidades afetadas. Nós temos 4 RDS que trabalham com ordenamento turístico dentro da RDS do Tupé. Nós aportamos apoio através de doação de cestas básicas, de itens de primeira necessidade. E a estiagem é um efeito climático que a gente não tem como ter gestão sobre ele, a não ser gestão remediativa, né? Então, assim, nós fizemos parte do comitê de crise, né, da estiagem. Vale também aqui congratular a gestão do Coronel Máximo, né, durante esse período. A Defesa Civil tem buscado atuar de forma muito forte e atuou também muito forte junto com a população indígena. A FEI atuou também dessa maneira, dentro das possibilidades da FEI. Nós já temos um programa de segurança alimentar que é trabalhado na Fundação todos os anos, e nós direcionamos parte desse quantitativo desse programa para socorrer de imediato a população indígena do Amazonas. O governador também não tem medido esforços nesse sentido, e a gente também, eu preciso agradecer também, tá, a Casa Legislativa do Estado, que aportou emendas também no sentido da gente poder ter condições de atuar, e é um momento que todos os entes políticos e da administração pública, eles precisavam realmente dar as mãos e socorrer a população. Isso de fato foi feito. Então, a gente tem continuado essas distribuições. Muito provavelmente a gente está planejando dar continuidade nelas no mês de dezembro também e parte do mês de janeiro. É um período difícil, mas como toda crise está posta e a gente precisa enfrentá-la, e assim foi feito. Perfeito. Para quem está nos assistindo agora e de repente tem familiares antepassados indígenas e se reconhece como indígena, a gente sabe que existe a identidade indígena, que é o Rani, né? Queria que o senhor explicasse um pouco de que forma essas pessoas podem procurar a Fundação para requerer, de repente, a identidade indígena, ou se é com a FUNAI. Explica um pouco para a gente, para quem está assistindo. Nesse caso, não é uma política que está sob a gestão da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas, tá? Hoje o que é emitido são as autodeclarações. Elas são de autodeterminação dos povos, tá? Então, não passa pela questão do governo atuar sobre isso. E são necessárias a comprovação antropológica da linhagem familiar desse indivíduo, para que essas autodeclarações sejam emitidas através, tá? Deixar bem claro, dos povos originários. Não depende de uma gestão de política, digamos, pública ou do governo. Então a pessoa tem que procurar
as lideranças indígenas para poder requerer essa situação? Exatamente. É uma autodeterminação dos povos originários. Perfeito. A FEPIAN, antiga FEI, hoje está aí no seu sexto ano, se eu não me engano, iniciou em 2017, foi instituída a fundação. Queria que o senhor fizesse um resumo aí desses anos de atuação e quais são os desafios que nós temos pela frente aí de prestar realmente um serviço para esses povos originários e tradicionais que nós temos aqui no Amazonas. A fundação passou por uma reforma administrativa no ano de 2017, como você colocou, passando de CEID, né, de Secretaria de Estado, a órgão fundacional, mas em nada perdeu de potência no intuito de salvaguardar e de gerar políticas públicas voltadas aos povos indígenas do Estado. Passou agora também da nomenclatura de Fundação Estadual do Índio para a Fundação Estadual dos Povos Indígenas. Que era FEI, agora ficou FEPIAN. Exatamente. E também, da mesma maneira, não perdeu potência em nada, né, naquilo que é de intuito dela, de criar essas políticas e desenvolver essas ações. Quando a gente fala em população indígena, os desafios eles são muitos. Parte do princípio de nós podermos entender também como gestor a realidade a qual, tanto a realidade histórica, tá? Porque é preciso que a gente entenda também os contextos históricos que cada etnia está colocada, cada etnia tem a sua história, tem a sua atividade laboral, tem o seu modo de vida próprio e a fundação tem que olhar, respeitar e tentar agir com suas políticas de acordo com aquilo. Então, um órgão ao qual ele tem que olhar, ter esse olhar diferenciado para 66 povos, já se coloca, de fato, um desafio maior e diferente. Mas é parte da pasta, a pasta tem estado pronta para isso e tem atuado nesse sentido. Eu acho que o que nós estamos caminhando nesse momento para que a gente possa trazer mais luz às causas dessa população, trazer a questão da dignidade social e tirá-los da invisibilidade social e aportar com qualidade, com tecnicidade, recursos no sentido de que a gente possa gerar independência econômica com preservação da etnocultura deles. Perfeito. Que é muito importante. Perfeito. Esse também é um grande desafio, que a gente possa possibilitar a eles o desenvolvimento de uma economia sustentável para eles, para aquelas populações, para aquelas comunidades, sem que isso incida numa agressão ou numa perda, né? Uma perda da memória histórica, né? E da identidade cultural desses povos. Perfeito. Existe, citar aqui um conflito, entre aspas, entre os Mura e a questão do Potássios do Brasil, lá em Autazes. Vocês têm acompanhado isso? Como é que está essa situação? A Fundação tem acompanhado essa questão no sentido de viabilizar, na verdade, nós nos aproximamos mais realmente da população em Autazes agora nesse período de estiagem. Nós atuamos em Autazes no sentido de levar ajuda humanitária. Nós temos olhado com cuidado para essa situação, porque eu, pelo menos, tenho essa visão e eu creio que seja a visão do nosso presidente também, a qual eu trago aqui, de que nós precisamos respeitar a autodeterminação desses povos. De forma alguma, a Fundação age como tuteladora dessa população. Então, a gente tem agido no sentido apenas de evitar algum outro conflito e de atender às demandas da população indígena de Autazes. Essa questão da Potássio Brasil é uma questão de autotutelação deles. Então, são tratativas que estão havendo entre o Ministério Público, entre os grupos de representação, né, da população Mura de Autazes, da Prefeitura, de outros órgãos do governo do Estado, como a Secretaria de Gás, mas a FEPIAN ela tem tido um cuidado para que a gente não passe de modo algum, que não é a intenção do governo também isso, ferir essa autodeterminação dos povos. Perfeito. Porque há um senso comum, diretor, de que por que não libera a mineração? Eles vão ser beneficiados,
vai trazer crescimento econômico e tal, mas aí a história é mais embaixo, né? No sentido... Isso aí são projetos de desenvolvimento econômico, como nós vimos que em Coari, por exemplo, que teve muito sucesso, de fato, né? O PIB per capita de Coari, em relação ao que foi implantado antes do gás natural, para hoje é outro. E os próprios municípios ao redor também se beneficiaram com isso, a população ao redor se beneficiou com isso. Então, há uma estimativa, assim, de que com a implementação do projeto, essa questão, por exemplo, do PIB per capita da região de Altazes tem uma melhora significativa, da qualidade de serviço público também tem uma melhora significativa, do acesso a benefícios e a outras melhorias, que haja essa melhora significativa. A expectativa é essa, os estudos apontam para isso de fato, mas como a gente colocou aqui agora, é algo que tem que partir de uma autodeterminação dos povos indígenas de Altazes. Diretor, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando conosco, trazendo essas realidades para o nosso público do Central do Poder. Queria dar a oportunidade de o senhor falar diretamente ao seu público, os povos indígenas que estão lá na ponta ou estão aqui em Manaus, para que eles possam encontrar na FEPIAN e em você como diretor técnico da Fundação, fundamental para o Estado, uma pessoa acessível, uma fundação, uma instituição acessível para que todos possam... É claro que a gente sabe que há uma relação diferente das outras instituições, os povos indígenas realmente entendem a fundação como a casa deles. Eu queria te dar a oportunidade agora de falar diretamente com eles e expor o papel da fundação e o papel do diretor técnico da mesma. Primeiro, eu quero agradecer você a oportunidade novamente, tá, de estarmos aqui. E aos parentes, né, como assim nós os chamamos lá, eles chamam também entre si. Eu também quero agradecer a oportunidade de lá estar, né? Eu, como historiador, com extensão em antropologia, então, como tenho essa ligação da área social, né, das ciências sociais, para mim é um privilégio estar lá, poder aprofundar dentro do conhecimento que eles trazem também para dentro da Fundação. E, fora agradecer a oportunidade de estar lá, eu quero dizer para todos eles que procurem estar presente dentro da casa, para que a gente possa também, muitas vezes, estar colocando para eles o que está sendo trabalhado com transparência. Perfeito. Essas ideias a quais nós colocamos aqui hoje possam também chegar a eles. Perfeito. Então, a casa, ela de fato é dos povos indígenas, é um órgão público, mas é uma casa dos povos indígenas, trabalha em prol dos povos indígenas e está de portas abertas a recebê-los, a acolhê-los e, dentro das limitações a quais um órgão público tem, trabalhar, né, e desenvolver ações em prol deles. Perfeito. Eu, como editor-chefe do Central do Poder, quero aqui reforçar que nós estamos aqui de portas abertas e e-mails abertos para receber as suas demandas, as suas pautas, para que a gente possa dar publicidade a todas elas, porque é de importância fundamental para que todos os nossos parentes indígenas e não indígenas ou estrangeiros tenham acesso ao que a Fundação tem feito, ao esforço que eu creio que... Vocês são quantos lá, funcionários? Hoje, servidores? São cerca de... Da área finalística e da área fim, nós chegamos a cerca de 30 funcionários. Perfeito. É um efetivo relativamente pequeno para a demanda que mas extremamente competente. Eu quero aqui reforçar o Central do Poder também, a casa de vocês, e nós estamos à disposição para dar publicidade a tudo que tem feito, tá? E eu quero aqui aproveitar para te dar um presente aqui, uma caneca do Central do Poder, BR, para que você possa tomar o seu café da manhã. E olha que o seu diretor é viciado em café. Somos dois. Vai ser muito útil isso aqui, viu? Perfeito. Então, na oportunidade, também eu quero lhe trazer uma lembrança. Perfeito. Falamos tanto em artesanato, né? Isso aqui é um artesanato do povo Iscariana, tá? O nosso artesão pediu para colocar para o senhor qual é o significado disso. Por favor. Que seja uma transmissão de um espírito de bondade de quem está entregando para você, tá? Perfeito. Então tá aí, isso é uma amostra do que é produzido
dentro do artesanato Scariana e dentro daquilo que a gente tem buscado valorizar. Quem produziu? Newton. Newton. Um abraço, Newton, ao povo Scariana, que está mais concentrado em que região do... Baixo Amazonas. Baixo Amazonas, ali por volta de Barreirinha, Perfeito. Mudar. Quem quiser ter acesso a essas e outras peças do artesanato indígena, pode entrar em contato com vocês, pode entrar em contato com eles. Sim, pode buscar a fundação direciona para os artesãos. E em breve, muito em breve, esse diretor, se Deus quiser, e a fundação vai anunciar que nós vamos ter outros espaços fixos, excelente, principalmente em áreas turísticas, para que a gente possa também ter a população de Manaus estar valorizando esse artesanato. Tá? Excelente. Traga essas novidades sempre que elas puderem ser divulgadas, que a gente vocês. vai estar lá cobrindo em foco. Conto tá bom? com vocês. Esse foi Joab Leonan, diretor técnico da Fundação Estadual dos Povos Indígenas, e essa foi mais uma edição do seu Central do Poder. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e no nosso site centraldopoder.com.br. Nós nos vemos na próxima edição do seu Central do Poder Entrevista. Até lá, a próxima oportunidade de estar aqui com vocês, e é sempre uma honra estar podendo trazer informações tão relevantes aqui para o nosso público aqui em Manaus e no resto do mundo. Então, nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá.